Sou Nádija, professora do Colégio Logosófico de Goiânia. Como orientadora educacional do ensino fundamental, frequentemente presencio as dificuldades das crianças na resolução de conflitos causados por pensamentos de índole negativa, que muitas vezes entristecem, aborrecem ou desunem os alunos. Quem acompanha as crianças dessa idade certamente já viveu situações em que elas solicitam a nossa ajuda para resolver encontros e desencontros na convivência. Quantas vezes já ouvimos frases como: Pro, estou muito chateada porque hoje durante o recreio a fulana não quis falar comigo. Ou, hoje no futebol o fulano me disse algo muito desagradável. São situações comuns no ambiente escolar e que me estimulam, como docente, a auxiliar as crianças para que encontrem em si mesmas as causas desses conflitos e os meios para solucioná-los com serenidade ou até mesmo evitá-los. A pedagogia logosófica ensina que se repara o mal em si mesmo, eliminando-o antes que se materialize. Por isso, é essencial não cometer mais faltas, nem acumular culpas ou dívidas. Em vez disso, o ser humano pode saldar gradativamente seus erros por meio de um processo de aperfeiçoamento individual. Compartilharei com vocês uma experiência envolvendo duas meninas do 4º ano que viviam alguns conflitos gerados pela intolerância, pelo desrespeito e a aspereza no trato. Um dia era uma resposta ríspida, no outro, troca de caretas pelos corredores, e assim seguiam com situações que demonstravam a falta de afinidade entre elas. As professoras já haviam tentado algumas estratégias e recursos docentes para auxiliá-las no cultivo de uma convivência mais harmônica e respeitosa. Dava certo por um tempo, mas logo elas se desentendiam novamente. No início de 2022, elas mudaram do turno vespertino para o turno matutino de estudos na escola. Com essa mudança, surgiu nelas a expectativa de não mais estudarem juntas. Mas não foi o que aconteceu. Entraram na mesma classe e seguiam sendo colegas. E agora? O que aconteceria? O problema se mudou junto com elas. Como auxiliá-las na superação desses pensamentos que tantos males geravam na convivência e que seguiam com elas? Nos primeiros dias de aula já viveram o primeiro conflito. Trocaram palavras desagradáveis na fila para o pátio. Aproveitei a oportunidade e as convidei para uma conversa, com o intuito de refletirmos sobre o ocorrido. Entreguei lápis e cadernos invisíveis para cada uma. O que fariam com esses objetos simbólicos? Eu expliquei. Ao mudarem para o turno matutino, vocês receberam a oportunidade de viver uma nova experiência no ambiente da escola, não é mesmo? Novos amigos, professores, quantas novas oportunidades! Vocês também gostariam de conviver de uma nova forma uma com a outra? Lhes perguntei. Sim, elas me disseram. Uma mais estimulada e a outra ainda um pouco desconfiada. Como era a convivência nos anos anteriores? Nada boa. As duas concordaram nessa resposta. E querem continuar assim? Não. Responderam balançando as cabeças ao mesmo tempo. Por isso, entreguei-lhes esse lápis e esse caderno invisíveis, para que possam escrever um novo capítulo da história de vocês no colégio, uma história diferente das anteriores. Elas aceitaram o desafio. Procurei observá-las nos dias seguintes. Percebi
que, apesar de não estarem se desrespeitando com frequência, estavam muito distantes. Conclusão: houve apenas o afastamento na convivência e não a superação real da dificuldade. Após algumas semanas, uma delas teve outra atitude desrespeitosa com a colega, dessa vez um pouco mais grave. Como ajudá-las efetivamente? Foi a pergunta que me fiz nessa ocasião. Como me munir de recursos docentes e elementos que tocassem de fato a sensibilidade delas? Como despertar em cada uma a necessidade de combater os maus pensamentos que tanto atrapalhavam a convivência? A pedagogia logosófica estimula o docente a sempre voltar para si mesmo. Assim, notamos como pensamentos que atuam nas crianças também atuam em nossas mentes. Ao realizar esse processo de análise interna, recordando os caminhos já percorridos, podemos encontrar estratégias felizes e mais assertivas para auxiliar a criança, o adolescente, na superação de si mesmo, pois ofereceremos dicas para percorrer um caminho que já percorremos. Só se pode ensinar aquilo que já se sabe. Recordei de um estudo que estava realizando junto a algumas colegas de trabalho. Era sobre o que favorece ou dificulta a nossa convivência no ambiente profissional. Aquilo que eu experimentava e comprovava em minha própria vida me ofereceu elementos para auxiliar a experiência de convivência das meninas. Seria bem mais fácil afastá-las e, dessa forma, finalizar os conflitos. Porém, esse não era o caminho que eu queria seguir, muito menos o que eu gostaria de ensinar a elas. Recordei de uma reflexão de González Pecote, em que ensina que Deus não criou o homem para viver isoladamente. É na convivência com os outros semelhantes que posso descobrir quais são os elementos que cada um possui e que eu ainda não possuo. Cada ser humano possui características que podem se completar, inspirar, ensinar. Isso era o que eu gostaria de despertar em minhas queridas alunas, ou seja, que descobrissem como a convivência pode ser muito útil ao próprio desenvolvimento. Poderiam extrair da experiência elementos para evitar futuros erros, semeando bem para todos. Mas como eu poderia traduzir esse aprendizado num recurso docente acessível ao entendimento delas? Tínhamos estudado no ano anterior o livro literário Os Óculos do Invisível. Com esse estudo, os alunos descobriram que poderiam aprender a enxergar os próprios pensamentos com os olhos do entendimento. Os pensamentos nem sempre são visíveis aos nossos olhos físicos, mas com a colaboração da observação, do entendimento, podemos identificar como atua em nossas mentes por meio da fisionomia, das palavras que dizemos e principalmente das atitudes que temos. Eu as convidei para uma nova conversa e analisamos a última situação desagradável vivida por elas. Quais pensamentos atuaram na mente de cada uma? Quais atitudes tiveram por influência desses pensamentos? O que sentiram? E quais as consequências daquilo na vida delas? Propus um desafio. Entreguei simbolicamente a elas óculos invisíveis. Todos os dias se esforçariam para observar, com a ajuda desses óculos, uma característica boa da colega e que até então não estavam conseguindo enxergar. Dessa vez, acompanhei as meninas diariamente. No início da aula, perguntava se haviam trazido os óculos das coisas boas para o colégio e, ao final da aula, perguntava o que observaram com ele. Ofereci a elas um momento de troca de observações. Para minha alegria, a partir do primeiro dia, já foram capazes de observar características construtivas uma na outra. Solicitei que registrassem essas descobertas. No segundo dia,
Começaram a brincar juntas no recreio. Ao final do primeiro mês da experiência, encontraram-se em um show que aconteceu na cidade e comemoraram esse encontro inesperado. Sempre que vinham relatar algo bom que observaram ou uma vivência feliz que tiveram juntas, eu solicitava que observassem o que estavam sentindo naquele momento e quais pensamentos habitavam a mente de cada uma. Percebi que elas se sentiam estimuladas a fortalecer os pensamentos construtivos que as estavam ajudando nesse desafio. Fizemos alguns registros. Com o tempo, ambas foram serenando e ficando mais felizes no ambiente do colégio. Conseguiram vencer aquela dificuldade, evitando novos erros, por meio do esforço e do cultivo de atitudes mais favoráveis à boa convivência. Terminaram o ano bem. Não se consideraram melhores amigas, mas reconheciam e manifestavam que agora sabiam conviver bem melhor uma com a outra. Compartilharei com vocês agora alguns vídeos que gravei com as duas, demonstrando parte desses resultados. Oi, Hannah, tudo bem? Eu gostaria que você compartilhasse comigo parte da experiência que você viveu com a sua colega Marina na superação da convivência entre vocês duas. Você compartilha um pouco comigo dessa história? Sim, ela era um pouco grossa comigo e daí acabava que, sabe, eu respeitava ela, mas eu não era a pessoa mais legal com ela. Só que daí teve um momento que tava muito ruim. E daí eu pedi colaboração para as prozinhas. E daí elas estavam ajudando pra gente poder conviver. E daí, no início do ano, a gente teve um avanço muito grande, que foi uma semana que todo dia a gente tinha que enxergar uma coisa boa da outra. E daí, no final da semana, a gente foi para um show juntas. E a experiência que eu vou levar para toda a minha vida é que quando a gente não gosta de uma pessoa, a gente não precisa desrespeitar ela, só tratar essa pessoa bem. Oi, Marina. Oi. Tudo bem? Eu te convidei para você compartilhar comigo um pouco daquela história de superação que você viveu junto à sua colega Hannah na convivência no ambiente aqui na escola. O que você gostaria de compartilhar comigo sobre essa história? Ano passado, a gente não tinha uma convivência boa e eu e ela acabamos ficando tristes quando a gente chegava em casa. Mas esse ano, você e algumas professoras ensinaram a gente a pôr óculos e enxergar as coisas boas umas das outras. E a gente ficou bem mais feliz e teve uma convivência bem melhor entre a gente. E vocês não conviviam muito bem por quais motivos? Porque a gente só procurava uma coisa ruim uma da outra. E a gente não enxergava que cada uma tinha várias coisas boas que podiam ensinar uma para outra também para ir evoluindo. A gente ficava tendo conflito. E quando você colocou esse óculos, que era um óculos invisível, não é? Só um símbolo, um recurso que nós utilizamos e que nós chamamos de óculos das coisas boas. Quando você o colocou, o que você conseguiu observar de bom na Hannah? Eu consegui observar que ela é muito colaboradora, que ela é esforçada, que ela é estudiosa e muito amigável também. E isso foi te aproximando mais dela? Sim. Foi? E também foi te estimulando a não ter atitudes desagradáveis com a colega? Sim. E ao fazer esse esforço para tratar melhor a colega, como você se sentia? Eu me sentia muito feliz de poder enxergar essas coisas boas dela. E isso favoreceu a convivência de vocês? Muito. Muito? E como está essa convivência hoje? A convivência tá boa, mas ainda não tá perfeita, porque, como ela falou, vai dando um passo de cada vez. É um passinho de cada vez, não é? Todos nós temos algo a superar, algo a cultivar, mas só de vocês já não estarem mais permitindo que aqueles pensamentos de desavença tomem tanta força na casa mental de vocês, isso já tem sido muito valioso, não é mesmo?
e tem permitido que vocês vivenciem muitos momentos felizes no ambiente da sala, não é? Isso tem ampliado essa felicidade? E a vontade de tratar a colega bem? Também? E me conta aqui, quem é a maior beneficiada nessa história toda? Você mesma, isso mesmo. Os elementos da pedagogia logosófica propiciam mudanças reais na vida das crianças e colaboram efetivamente com sua formação integral, ao mesmo tempo em que auxiliam o docente a capacitar-se, formar-se integralmente também, buscando em suas próprias vivências, experiências de vida, elementos favoráveis ao auxílio que oferecerá aos alunos, comprovando que realmente só é possível ensinar aquilo que já se sabe e que para corrigir o outro ou ajudá-lo na correção consciente dos erros, é preciso ter percorrido esse caminho de correção em si mesmo.